Pastor Hernandes, eu tenho uma dúvida. É mesmo? Será que o pessoal de casa gosta do Trocando Ideias? Eu acho que sim, viu? Acho que os relatos que a gente tem escutado são muito encorajadores. Olha só o que chegou aqui pra gente. São os Conta pra comentários nós do aí. pessoal de casa. Marli Salgado, amo esse programa, assisto sempre, Deus abençoe. Verônica Castro, amo esse programa. Patrícia Veríssimo, são tantos aprendizados, como sou grata a Deus por crescer mais e mais espiritualmente, que Deus os abençoe hoje e sempre. Kathleen Tito, não perco um programa, eu amo, eu sou de Teresina também. Um abraço pro pessoal de Teresina, quero deixar um abraço aqui para Solange e para Jana, que cuidaram da Carol e eu tão bem lá na casa dos sogros, viu? Legal. Reverendo Hernandes, se nós formos em Pinheiros, conseguimos conversar com o senhor pessoalmente? E aí Isolda perguntando. Pois é, depende do horário. A minha estada lá é sempre para a questão dos cultos, né? Então, normalmente eu atendo as pessoas um pouquinho antes, meia hora antes. Depois eu fico lá atendendo o povo, abraçando e atendendo. Quando eu saio, já todo mundo foi embora, então é uma luta. Mas antes do culto é o melhor horário para falar comigo. Muito bem. Gente, nós vamos chamar a vinheta e a gente volta já já com Trocando Ideias. Trocando Ideias 342 no ar. Pastor Hernandes, como é que o senhor está? Animado. Eu também. Eu acho que o programa tem sido uma bênção para nós que estamos aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando, então, feliz por isso. Pois vamos em frente então, a gente tem 3 perguntas no programa de hoje. E se você está aí se perguntando, esse pessoal que aparece comentando aí, que aparece com pergunta, como é que eu faço? Você pode fazer diretamente aqui nos comentários do vídeo ou mandar também um e-mail para nós, cai direto lá na nossa produção e sua pergunta vem diretamente para cá, trocandoideias@lpc.org.br. A primeira pergunta que eu vou transmitir é da Lara Cassiano. A paz do Senhor, Pastor Hernandes e irmão Tiago, basicamente tenho sofrido opressão espiritual noturna desde meu processo de conversão até os dias atuais. Olha só, pastor. Eu vejo demônios dentro do meu quarto, sinto eles se agarrando a diferentes partes do meu corpo e também ouço sussurros dizendo meu nome pela casa. Eu confesso que seja pela falta de oração, leitura bíblica e jejum. Mas sempre que eu tento praticá-los não dá muito certo porque eu sempre desanimo no meio do caminho. Tem como o senhor me explicar isso? Bom, Tiago, primeiramente, precisamos admitir que no mundo espiritual existem seres malignos que oprimem as pessoas. Então, isso não é um mito, não é uma lenda, é um fato. Tá? Eu não sei o contexto desta pessoa, que tipo de envolvimento ela teve antes da sua conversão com essa prática de invocação de espíritos malignos. Pode ter outro nome hoje, né? Dentro das matizes diferentes de religião, às vezes as pessoas dão nomes diferentes, mas a Bíblia fala que esses espíritos que atormentam as pessoas, que oprimem as pessoas, são de origem maligna. Então, isso é um fato. Como lidar com isso? Bom, não se lida com isso na força do braço. Não se lida com isso com recursos e técnicas humanas. A única maneira de lidar com isso, e é o próprio Jesus quem define, essa casta não sai senão com oração e jejum. Então é preciso orar, é preciso jejuar. Especificamente colocar essa causa diante de Deus. Eu tive recentemente uma pessoa que me compartilhou que, em virtude de relacionamentos outrora com espíritos que eram invocados, e ela recebia esses espíritos, e depois da conversão ela tinha lutas enormes, de sentir que a cama balançava, de sentir que parece que unhas enterravam em seu corpo, mas entendendo a verdade espiritual de que ela já tinha sido liberta, ela já era uma propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Ela orou e houve também outras pessoas que oraram por ela e, graças a Deus, está completamente livre desses ataques, dessas setas, desses dardos inflamados do maligno. Então, é admitir que o fato é real e buscar as armas corretas para enfrentar. Nossas armas não são carnais,
mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Acho que esse é o caminho. A próxima pergunta foi Rafael Prevelato que mandou para cá. Querido irmãos, programa abençoado ao que vocês se dedicam. A minha pergunta é breve, porém complicada. É possível que alguém que não seja pastor, porém crente, um cristão, ele pode realizar um casamento? E ele diz aqui que ele é da igreja presbiteriana, ele é um diácono e foi convidado para fazer uma celebração de casamento, e ele tem essa dúvida. Pois é, essa dúvida não é só dele não, é de muitas outras pessoas. Dentro da nossa estrutura da igreja presbiteriana, já que ele é presbiteriano, um membro da igreja pode fazer um cerimônia de casamento, um diácono pode fazer um cerimônia de casamento, um presbítero pode fazer um cerimônia de casamento. O que ele não pode fazer é impetrar a bênção, que é uma ação, uma atividade privativa do ministro ordenado. Então, a cerimônia em si não tem problema. Ele pregar numa cerimônia de casamento não tem problema. Em qualquer outro lugar não tem problema. O que é privativo do ministro ordenado é a impetração da bênção. Mas pode fazer, sem problemas. Tá aí. Uma pergunta curiosa para a gente fechar o nosso programa de hoje. A participação do Luciano França. Sabemos que Satanás é um imitador de Deus. Baseado nessa verdade, gostaria de saber se existem ritmos ou instrumentos musicais que podem ser tocados na igreja e que não possam ser agradáveis aos ouvidos de Deus. Bom, aí é uma coisa muito sensível essa pergunta dele, porque nós não podemos, sabe, Tiago, sacralizar este ou aquele instrumento e anatematizar aquele outro instrumento. Então, esse é o primeiro ponto. Não existe nenhum instrumento em si sagrado. O que sacraliza um instrumento é o uso dele, a finalidade com que ele está sendo usado, para tanger música para a glória de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que música tem muito a ver com associação. Então, quando você escuta uma música, ela associa a outra coisa. Se a associação desse instrumento está remetendo você a uma outra coisa que não a adoração a Deus, você tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Existem opiniões diversas sobre isso. Eu entendo, isso aí aqui é a opinião minha, e eu respeito quem pensa diferente. O culto é preciso ter uma música conforme Salmo 40, versículo 3. O que está escrito lá? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então a música ela tem uma origem divina, ela tem uma natureza, que é a nova música, não importa quão velha ela é sempre nova. Ela tem um propósito, é glorificar a Deus. E ela tem um resultado. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, há alguns estilos de música que, penso eu, isso é opinião minha, não ficam tão bem no culto. Porque ela é muito mais endereçada a agradar o homem do que glorificar a Deus. É um estilo que estimula muito mais a carne, no sentido de impulsionar, do que levar você a um quebrantamento. É por isso que nos meus 43 anos de ministério, eu fui muito criterioso, e sou até hoje, em escolher a letra, a teologia da música e o estilo da música. Às vezes, ela fica muito bem no outro ambiente, mas para um culto, talvez não soa tão bem, porque o seu ritmo não é exatamente aquele que leva a pessoa à adoração. É complexo, o assunto é sensível, não tem unanimidade nas opiniões, por isso eu me sinto na liberdade de ter uma opinião sobre o assunto, na minha vida, na minha prática pastoral. Estendendo um pouquinho o assunto, isso é uma das coisas que mais me agrada na nossa igreja, sabia? Na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O espaço de diversidade que a música tem, de atender as várias faixas etárias ali, né? Então, a pessoa que tem
80 anos, que cresceu na igreja ouvindo os hinos, ela tem os hinos ali Os hinos. dentro. E também tem as músicas contemporâneas para as Exatamente. famílias, cantarem com as crianças, E- inclusive para que as crianças aprendam os hinos E uma também. coisa, sabe, Tiago, que eu acho que é importante. A música, ela é boa ou ela não é boa? Tem muita música cantada que a letra é ruim, é sofrível, que a música em si não é boa. Então, é música de estação. Ela vem e vai embora. Tem música que quanto mais velha, melhor é. Você pega, por exemplo, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, John Newton. Essa música tem mais de um século. E ela vai ser cantada. Porque tem qualidade, tem teologia, tem beleza, tem mensagem. Então, não faz dicotomia entre o hino clássico e a música contemporânea. Se ela é boa, ela é tão importante quanto essa aqui. Então, não sacraliza o estilo. Porque tem gente que acha que eu posso só cantar os salmos, não pode cantar hino, não pode cantar um cântico espiritual. Não, a igreja é criativa. Deus deu dons e talentos para as pessoas. E se a teologia é boa, por que não cantar? Lutero dizia que a música é uma pista dupla. Na medida em que você adora a Deus, você confronta, você exorta, você consola ao seu irmão. Ela é um veículo evangelístico. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, a música é uma coisa sensível na igreja e é preciso investir mais na música. E que tal você de casa vir cantar e louvar a Deus com a gente aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, hein? Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, para você que mora em São Paulo, está em São Paulo, não perca essa oportunidade, vem conhecer a gente. Para você que mora em qualquer lugar do mundo, assista aos cultos e toda a programação na IPPTV ao vivo no YouTube. É isso certo? Aí. Certíssimo. Permita-me fazer uma correção rapidamente aqui, falei da Jane da não é Solange, é Socorro. Um abraço para vocês aí, em breve estaremos de novo em Teresina comendo bolo frito, comendo queijo frito. Eita, coisa boa, hein? Um meladozinho, um melaçozinho no queijo. Fica uma delícia, hein? Um abraço para vocês. Tá Um abraço joia. para você de casa também, de qualquer lugar do país. Do Nordeste, você sabe do que eu estou falando do bolo frito? O senhor conhece bolo frito? Conheço. Pois é. É coisa internacional. Estes assuntos e outros no próximo Trocando Ideias. Gente, um grande abraço. Deus abençoe a todos.